para falar sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez a médica pediatra Cacá Pasquale. Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bom? Bem? Sempre trazendo informações, né, para as mamães, papais de primeira, segunda, terceira, quarta viagem, né? Sempre importante saber de temas, né, que às vezes vão se atualizando, temas também mais antigos, também tem a catapora, a gente também pode falar sobre isso. Cólica é uma coisa, vamos dizer assim, tradicional. Toda criança vai passar por isso, né, Cacá? Algumas mais, outras menos, mas assim, dificilmente um bebezinho vai fugir da fase das cólicas, né? Elas vão começar por volta do segundo mês de vida, até os 4 meses o bebê ele vai poder sofrer com as famosas cólicas. Como é que a gente identifica, né? Como é que a mamãe, eu fico pensando, gente, quando eu for mãe, eu vou ficar louca, eu acho. E aí, como é que vai Meu ser, Deus, né? o bebê chorando, eu vou chorar também, não sei o que é que ele tem, me ajuda a ligar pra minha mãe, o que está acontecendo, como é que a pessoa vai identificar, pessoas no caso como eu, né, como é que elas identificam se o bebê está com cólica? Então, aquele bebê que tá ali sequinho, comeu, mamou, aí a mãe coloca o bebê lá no berço e de repente o bebê começa um choro incontrolável, sabe? Então, assim, esse choro incontrolável, como se for, o bebê ele transmite faces de dor. Então, a mãe, ela já pode começar a pensar na cólica. Porque à medida que a mãe vai sendo mãe, ela vai começando a conhecer os choros do bebê. Então, tem aquele choro de fome, aquele choro que a fraldinha tá suja, aquele choro de dengue, mas o choro da cólica, ele costuma ser um choro mais forte, assim. E um choro mais aterrorizante para a família. Nossa. Deve ser bem intenso, né? E assim, infelizmente, não existe ainda um remédio assim que vai sarar a cólica. A gente já tem algumas medicações que podem aliviar, algumas prometem prevenir, mas na prática a gente sabe que não funciona dessa forma. Mas por que o bebê tem cólica, Cacá? Então, o bebê tem cólica porque o sistema gastrointestinal dele ainda é imaturo, né? E aí acontecem esses espasmos, essas contrações que são exatamente as cólicas. E elas podem estar relacionadas, às vezes, com... O bebê que mama, por exemplo, ele tem uma tendência menor a ter cólica, mas também não é impossível de ter, né? O bebê que toma fórmula, ele já tem uma propensão maior às cólicas. Aí vai depender também da dieta da mãe, por exemplo, algumas mães, elas precisam, na verdade, tatear um pouco essa dieta também, porque alguns alimentos, elas percebem que começam a causar mais desconforto ao bebê, principalmente esses alimentos mais carregados, mais pesados, o camarão, por exemplo, feijoadas. Então, realmente, a alimentação da mãe, no caso, né, também vai influenciar? Influencia, sim. E aí as mães, elas começam a tatear um pouco. Quais os alimentos que eu como que eu percebo que o bebê vai ter mais episódios de cólica. Muito bacana. Olha, se você também quer participar do nosso bate-papo, você pode mandar sua pergunta para as nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. A gente também tem um WhatsApp, 981056955. Manda sua pergunta que a Cacá vai te responder, tá? E eu já vou perguntando para ela também se existe um tempo em que as cólicas costumam aparecer, né? Geralmente na noite, durante o dia. Assim, isso varia muito. O que a gente leva mais em consideração é a idade do bebê. Entre o segundo até os 4 meses, o bebê ele tem mais essa propensão às cólicas, né? A partir do segundo mês até o 4º, 5º mês de vida, o bebê continua com essas cólicas. E assim, alguns bebês têm mais no período do dia, outros no período... Não tem assim Não tem um uma período... hora exata, não, né? Ele está sempre ali amamentando, né? Está sempre comendo, então não tem. Mas o que é que a mãe precisa estar atenta, né? Às vezes, na hora de saber se o bebê... Isso vai causar cólica? É só a alimentação mesmo dela? Ou a posição de dormir? Geralmente a alimentação, né? E sempre que o bebê mamar, por exemplo, ou tomar a mamadeira ou leite no copinho, ele ficar um tempinho, né, na posição ereta, no colo da mãe, para que ele possa rotar, porque tudo isso facilita o trânsito intestinal do bebê, que é
tão imaturo Então, assim que ainda. comer, deixar ele lá em pezinho Sim, para arrotar, é pezinho, né? importante. Não deitar imediatamente o bebê, Massagem até pelo também risco indicada? das regurgitações. Sim, as massagens, né? Existe a Chantala para bebês também, né? Que é a massagem para o bebê. Ah, legal. A gente vai falar sobre esse assunto, viu? Aproveitando aqui o ensejo. Próxima semana a gente vai falar aqui no programa, já soube hoje, Chantala. Então, fiquem ligados que existe, então, uma massagem para o bebê para ajudar a acalmar, a passar a cólica. Exato. E essa massagem, tanto ela estreita o vínculo entre a mãe e o bebê, e ela vai ter o bebê vai sentir aquele contato físico das mãos da mãe, aquele calor, aquela proteção, porque ele também é um ser que sente aquele amor, que sente aquele carinho, que sente o cuidado da mãe, né? Então a mamãe ela pode pegar um óleo apropriado para bebê, né? Um óleo sem cheiro ou sem cor, um desses óleos que são próprios para recém-nascido, e fazer massagens e movimentos circulares, principalmente na região da barriguinha, nas pernas do bebê, massagear também as mãos, os pés, tudo, porque aí o bebê ele se sente tocado, ele se sente acariciado e ele se sente cuidado. Tem o banho quente também, né? O banho quente é mais indicado ou o frio? O banho morno, O morno né? mesmo. E alguns pediatras até orientam colocar folhas de camomila, porque a camomila ela acalma o bebê, né? Então faz aquele banho com chá, né? Coloca algumas folhinhas de camomila, a melhor folha mesmo da camomila, e deixa um pouquinho lá na água morna e aí faz o banho do bebê. E compressa, Cacá, porque a gente sabe que em Sim. adulto, né, quando a gente tem cólica, compressa é a melhor solução. E para o bebê também? Também, a mãe ela pode amornar uma fralda com o próprio ferro de passar mesmo. E aí ela vai numa temperatura morna, não é quente assim, né? Cuidado, pra não gente, queimar, pelo porque a amor. pelezinha tem que ter dele é cuidado. muito sensível. E aí coloca a fraldinha lá na barriguinha. Pode até ser no momento da massagem, enquanto tá massageando o pé, coloca a fraldinha na barriga. E assim, o colo da mamãe também, né? O importante é a mãe tentar, assim, eu sei que é difícil, mas tentar se manter calma, porque o bebê também percebe quando a mãe se agita, quando a mãe fica nervosa, e aí isso causa mais nervosismo nele, né? O choro no bebê é uma das coisas que mais, assim, desestrutura a família, porque tá lá, o bebê chora sem consolo, então fica o pai, a mãe, a avó, todo mundo louco, sem saber o que fazer. Mas o que eu posso falar mais, assim, para as cólicas é paciência, é tempo e ela vai passar. Tem pessoas que trazem remédios até de fora do país e algumas até me perguntam, vai funcionar? Vai funcionar para algumas crianças e infelizmente para outras não. Então... Mas por que isso? Porque é muito particular de cada bebê, né? Alguns bebês, eles sofrem mais com as cólicas, eles têm menos intolerância a essa imaturidade do seu sistema gastrointestinal. E outros sofrem menos. É de corpo em corpo mesmo, né, Isso, realmente. E isso. deixar o bebê engolir as gases durante a amamentação pode piorar as cólicas? Sim, porque é exatamente aí onde entra a necessidade do bebê arrotar, né? Sempre, o excesso de gases também leva a... É tanto que uma das medicações que a gente também ajuda a aliviar um pouco são os antiespasmódicos, né? As medicações para gases, por exemplo. Então, é sempre importante. O bebê mamou e aí ele ficar em pezinho, pelo menos, sei lá, uns 30 minutos, e depois que ser colocado no berço. Cacá, e em que casos é recomendado o analgésico, né? Como você falou, existem casos e casos. Sim. Então, não é toda mãe, não é todo bebê que vai... Tem que consultar pediatra, tem que fazer essa avaliação. Não adianta chegar, né, no filho, comprar um analgésico e dar para o bebê, porque pode fazer mal, né? Geralmente, nas primeiras consultas do bebê, assim que ele nasce, até o 7º dia de vida, é importante que a mãe faça a primeira consulta do bebê com o pediatra. Então, a gente já orienta essa questão das cólicas também. E aí, a gente prescreve analgésico adequado ou antiespasmódico adequado e essas medidas também, né, de massagem, compressa, faz essas orientações com relação a ele arrotar, né? Até porque também essa imaturidade também leva ao refluxo fisiológico do bebê. Legal. Muito bom, muitas né? informações aqui. Nós estamos conversando aqui com a doutora Cacá, que é pediatra, está tirando várias dúvidas sobre como evitar realmente as cólicas do seu bebê. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas na volta a gente vai falar sobre viroses.
É isso aí, Luiz. A gente vai continuar o nosso bate-papo com a doutora Cacá. A gente vai falar agora sobre viroses, né? E já tem gente mandando pergunta aqui pra gente, tá? O Marcos, inclusive, voltando, né, realmente à pauta sobre amamentação, ele está perguntando se pode amamentar o bebê durante o dia todo sem problema nenhum ou existem horas específicas para fazer a amamentação realmente? Não, o bebê ele tem que mamar na hora que ele quiser. O aleitamento materno ele deve ser livre demanda, não tem assim, eu tenho que dar livre demanda. É diferente da mamadeira, por exemplo, que aí tem que ser dada de 3 em 3 horas. Mas aí se o bebê realmente tomar bastante leite, ele pode realmente ter mais cólicas ou não? É liberado realmente? Não é liberado. Não influencia? Muito bacana. Agora a gente vai falar sobre viroses, né? As viroses, elas atormentam bastante em determinada fase da vida, mas quase sempre não trazem consequências mais graves. E agora a gente vai fazer, né, várias perguntas, então se você tem alguma pergunta relacionada à virose, pode mandar para o nosso Instagram, como a Luísa falou, no @tvfeliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. E agora, Cacá, eu gostaria de perguntar, né, quais são os principais tipos de viroses, né? Olha só, o termo virose, assim, ele é muito generalizado, né? O que é virose? Virose é tudo aquilo que é causado por um vírus. E no mundo, no planeta, existem milhares e milhares de tipos de vírus. Então, quando a gente fala que uma criança tem virose, a gente vai levar em consideração os sintomas daquela criança. Então, o que a virose causa? Geralmente a virose ela vai causar aqueles sintomas de fadiga, dor no corpo, narizinho escorrendo, às vezes vômitos, diarreia. Então é um conjunto de sintomas que a gente inclui no que a gente chama de síndrome viral. E aí, dentro desses sintomas, né, e desses sinais clínicos, a gente caracteriza a virose. Então realmente é comum, né, na criança, é muito comum. Principalmente nesse período agora de volta às aulas e principalmente para as crianças que estão entrando nos berçários e nas escolinhas, porque essas crianças elas estão começando a conhecer esses vírus que muitas vezes em casa elas não tinham contato, né? Sim, então elas chegam se expondo mais, né, realmente ao seu dia a dia e realmente é comum. Exato, elas vão chegar na escolinha e aí elas vão, digamos, dentro do berçário, né, de uma determinada turma, existem, sei lá, 8 crianças. E aí, quando uma delas adoece, a chance das outras se contaminarem é muito grande. Então, assim, o que é que a gente orienta? A gente orienta inicialmente para a mamãe, quando o bebê começar com esses sintomas de gripe, resfriado, febre, não mandar o bebê para a creche, né? Mas a gente sabe que a realidade, nem todas as mães têm como não mandar. Para algumas, por exemplo, algumas mamães que trabalham, é bem mais difícil ter que, de imediato, encontrar alguém que possa ficar com o bebê, né? É tanto que eu acho que o atestado médico para a mãe nessa situação é um direito, sim, que deve ser garantido à mamãe, porque muitas ficam sem ter como o que fazer, né? Como resolver. Né? E aí, o que acontece? A partir do momento que um bebê resfriado, um bebê com virose, chega na creche doentinho, a chance dele passar para as outras crianças é imensa. Então, a gente sempre tem que orientar as professoras a ficarem lavando as mãos antes de pegar. Sempre que ela pega numa criança e depois vai pegar noutra criança, sempre lavar a mão, porque a maior forma de contaminação é pelas mãos, diferente do que a gente pode pensar, que é pelas gotículas, pelo ar, mas é a mão, brinquedos contaminados também. Muito interessante essa sua informação, né? Realmente as mãos, é importantíssimo você lavar as mãos frequentemente, né? Sempre. Principalmente quando você está lidando com criança, né? Sempre. E uma criança, né, saudável, tem quantas viroses em média por ano? Varia muito, assim. Tem crianças que chegam a ter mais de 10, então é aquela mãe que fala que meu filho está todo mês doente, porque realmente principalmente quando ele entra na creche, que aí ele desenvolve o que a gente chama de síndrome da creche, né? Ele começa a ter essas viroses uma atrás da outra, até que o organismo dele começa a se acostumar. O que é se acostumar? É desenvolver anticorpos, né, de defesa para aqueles vírus. Algumas viroses, como a catapora, por exemplo, a criança ela só pega uma vez e não mais. E hoje a gente já tem a vacina, né, contra a varicela, que é a catapora, que ela é dada junto à vacina tríplice viral, que essa vacina é a vacina que vai proteger contra sarampo,
né? Rubéola. Aí agora a gente já inclui também a catapora. Muito interessante, né? A gente já falou aqui, né, que em média uma criança saudável tem por ano mais ou menos umas 10. Quando é que a gente Isso. começa realmente a se preocupar se a criança está tendo demais? O que a mãe ou o pai deve fazer nesse momento? Então, assim, é se tranquilizar, né? Sempre estar conversando com o pediatra da criança. Quando a criança entra na creche, é importante que o pediatra passe essas informações para os pais, que a criança vai adoecer muitas vezes nesse início que ela está no berçário, né? Que ela está entrando no berçário. E as viroses, elas são sazonais realmente? Sim, algumas estão mais relacionadas ao inverno, outras ao verão, outras à primavera. Aqui no Nordeste a gente não tem assim as 4 estações bem definidas, Sim. mas a gente tem essa sazonalidade, dá para perceber bem. E se não for tratada, né, corretamente, quais são os principais riscos que a criança pode ter? Pode ter uma doença mais grave? Olha, com relação às viroses, aí vai depender do tipo de virose que a criança tem. Por exemplo, se ela está com diarreia e vômitos, a gente tem que prevenir de uma forma intensa a desidratação, porque aí sim é uma gravidade dentro da virose, né? Então, aí sempre favorecer, incentivar a ingestão líquida para a criança e ter cuidado principalmente com o bebê. O bebezinho pequenininho, né, principalmente menor de 1 ano, porque aí ele tem uma chance maior ainda de desidratar. E um dos sinais importantes é prestar atenção se ele está fazendo xixi. Aquele bebê que fica mais de 4, 6 horas sem fazer xixi, com a fraldinha seca, já é uma preocupação para a mãe. Então é por isso que a gente deve realmente, o papai e a mamãe devem procurar um pediatra, né? Com que frequência? Olha, assim, a gente sempre orienta, por exemplo, se eu tenho um paciente, eu já acompanho ele desde pequenininho. Então, quando ele começa com esses sintomas, a gente não orienta que a mãe já corra para um pronto-socorro. O ideal é ela conversar logo com o pediatra que acompanha a criança, porque a criança já está com a virose, por exemplo, com a defesa mais baixa. E daí ela chega no pronto-socorro que tem várias outras doenças. Então, é um ambiente mais contaminado ainda, né? Então, a mamãe pode esperar mais ou menos 48 horas, né, para ver a evolução do bebê. Agora, sempre ficar atenta aos sinais de alarme. Por exemplo, aquela criança o bebê que não mama, que não aceita o peito. Isso é um sinal de gravidade, né? Aquela criança que vomita tudo que come. Aquela criança que está tendo diarreia toda hora, né? Começa a aparecer manchas no corpo, sangramentos, que aí a gente já tem que se preocupar, por exemplo, com uma dengue hemorrágica, né? Então, sempre ser orientada com relação a esses sinais de alarme. Quando a mamãe é orientada, ela tem uma tranquilidade maior de saber a hora que deve ou não levar o bebê ao pronto-socorro. Bacana. Olha, você pode participar do nosso bate-papo através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook. A gente também tem um WhatsApp, 981056955. Manda sua pergunta pra gente. Tem gente interagindo com a gente aqui nas redes sociais. A Cleide Bessa dizendo assim, excelente pauta, e essa pediatra é um doce. Não a conheço, mas ela passa doçura nas palavras. Cleide. Bacana, gente. Obrigado. Cleide, obrigada. E a gente também tem pergunta do Rogério do Satélite. Ele quer saber qual o melhor banho para a criança com febre, quente ou frio? Olha, eu sempre, assim, oriento o banho morno, mas quando a criança está com febre, por exemplo, muita febre, não é legal colocar ela debaixo do chuveiro logo, porque acaba que causa um desconforto muito grande para ela, tá? A menos que seja uma febre muito alta, para lá de 40 graus, por exemplo, mas sempre um banho morno, porque é um banho mais fisiológico, assim, nem é tão frio e nem é tão quente. Bacana, né? E quais são os exames necessários na hora que a criança realmente está com esse problema? Olha, nas viroses, assim, a gente não costuma... Se a gente tem uma suspeita clínica de virose, dificilmente a gente vai pedir algum exame, porque quando o exame, por exemplo, se a gente for pedir um exame para saber qual tipo de vírus está causando aquela doença na criança, quando o exame chegar, a criança já vai estar boa. Então, se a gente tem alguma dúvida clínica, um simples hemograma pode nos orientar melhor, mas na grande maioria das vezes não é necessário. E por que a maioria dos médicos não pede exames para ter certeza que se trata de uma virose? É exatamente por isso, né? Porque como o diagnóstico de virose ele é muito clínico, então a gente vai mais pela sintomatologia da criança. E
para isolar o vírus demora muito. Então, quando aquele exame fica pronto, a criança já está boa. Então, não vale a pena. O custo-benefício não compensa. Porque realmente é uma doença comum na Comum fase... e muito fácil de ser diagnosticada clinicamente. Porque inclui todos esses sintomas que a gente abordou no início, né? Uhum. Narizinho escorrendo, tosse, muitas vezes diarreia, vômito, febre, aquela criança que fica molinha. Mas, na maioria das viroses, a criança ela não costuma ficar muito abatida. Quando ela fica muito abatida, aí já tem que dar uma avaliada para saber se realmente é uma virose ou uma infecção bacteriana, que aí a criança fica bem mais abatida com aquela febre bem mais alta, né? Aquela febre que realmente só vai passar com o uso de medicações adequadas. Muito esclarecedora essa informação, porque eu realmente acho que muitos papais e mamães ficam preocupados, né? Porque a gente chega às vezes no médico e ele fala, é virose. Mas a virose realmente é uma palavra tão generalizada hoje em dia, mas que bom que é comum realmente essa... E uma palavra que os pais não gostam muito de ouvir, né? Às vezes eu falo que é uma infecção viral. Aí Já os muda um pais pouquinho. já se contentam um pouco mais, porque realmente não tem muito o que a gente fazer. Não existe uma medicação que vai tratar a virose. O que existe são medidas de suporte, por exemplo. Existem vacinas também? Existem vacinas, como a tríplice viral, que eu falei, né? Que aí a gente tem também agora a vacina contra a catapora também, que ela vai ser dada aos 12 meses, e a primeira dose, e a segunda dose entre 18 e 24 meses. Né? E existe a vacina contra a gripe também, que é dada anualmente para crianças acima de 6 meses. Mas o que acontece? Os vírus, eles sofrem mutações muito rápido. Então, por exemplo, quando a gente vacina a criança esse ano para a gripe, a gente está vacinando contra a cepa do ano passado, porque a desse ano já mudou. Então, as vacinas, elas são muito mais para evitar uma forma grave. Tem o rotavírus também, né, que é muito comum em bebês. E aí a gente também tem uma virose muito comum em bebês, que é a bronquiolite, que ela causa um desconforto respiratório, aquele bebê que fica muito cansado, chiando, que aí é causado por outro vírus, geralmente o vírus sincial respiratório. Então, são inúmeros vírus. Tem alguns mais graves, alguns que causam, por exemplo, pneumonias, meningites, né, as meningites virais, encefalites. Então, é sempre importante ver a criança como um todo. Se a mãe percebe que a criança está mais molinha, mais abatida, aí sim levar para avaliação do pediatra. É por isso que é importante realmente ter um pediatra para acompanhar essa criança, Sim. porque ele já vai ver todo o histórico Exato. de saúde daquela criança e vai saber, né, como Diferente lidar. do pediatra do pronto-socorro, que muitas vezes está pegando a criança pela primeira vez. E o pronto-socorro é um ambiente mais tumultuado, não tem tempo do pediatra do pronto-socorro fazer um esclarecimento tão grande, porque tá ali uma criança com virose e mais 10 lá fora para entrar. Então, é um ambiente mais para uma emergência mesmo, para uma coisa mais urgente, assim. Uma virose comum, o próprio pediatra do consultório, ele já consegue abordar. A possibilidade também da criança ser medicada com antibiótico, sendo que a doença foi causada por um vírus, na ânsia de ver o filho curado, os pais podem abusar de antibióticos, né? E desconsiderando realmente essa situação. O que é um perigo, né, para a criança, né? Porque assim, o antibiótico, ele só deve ser usado para tratar infecções bacterianas. Infecções virais não são tratadas com antibiótico, porque ele não consegue matar o vírus, ele só mata a bactéria. Então, o problema disso, da automedicação, é que a criança ela começa a desenvolver resistência a determinados antibióticos, e aí, numa necessidade real, pode ser que aquela medicação não faça o efeito desejado. Em outra situação, né? Isso, e ver sempre a questão das doses, assim, às vezes a mamãe começa a dar um antibiótico sem orientação médica e dá uma dose totalmente errada, então pode prejudicar a criança. Então, o antibiótico é uma medicação totalmente reservada a infecções bacterianas, que são bem diferentes das infecções virais. Então, o bebê que está amamentando, ele só toma leite, ele pode tomar água assim como a gente toma ou não? Ele deve realmente continuar se amamentando apenas? O bebê que só mama, ele só deve tomar o leite do peito, que aí ele já supre todas as necessidades líquidas do bebê, e aí a gente orienta para a mãe oferecer o peito com mais frequência. Aquele bebê que está com doentinho, tendo febre, está mais molinho, dá mais peito. E uma coisa que eu oriento também é que se for um bebê menor de 2 meses, um bebê muito novinho, teve febre, já procura o pediatra, porque aí a gente já tem que ter um maior cuidado.
Muito interessante. No caso, a mãe que deve se alimentar bem, tomar mais água e ter mais cuidado nesse período, né? Isso. Que é comum as viroses. E não oferecer chá para o bebê que só mama. Ela toma o chá, mas não oferece para o bebê. A única coisa que o bebê em aleitamento materno exclusivo, que deve ser até o 6º mês de vida, deve tomar, além do leite do peito, é medicação orientada pelo pediatra. Muito bacana. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada, Foi eu que super agradeço. esclarecedora aqui. Eu tenho certeza que os pais e mães estão bem mais tranquilos por saberem que realmente a virose é bem comum, né? Muito comum, principalmente nessa volta às aulas, que os bebês estão cheios de vírusinhos espalhando nos berçários, então não se assuste se o seu bebê também tiver uma infecção viral. A gente agradece demais, Obrigada, viu? Volto sempre. Obrigada. Só uma... quem quiser me acompanhar no Instagram é doutora Cacá, doutora é escrito em palavra não abreviado, e Cacá com K, tudo junto. E lá eu tô sempre divulgando diversas informações, né? e eu conto com vocês lá também. Obrigado, Obrigada. viu? Até a próxima. Até.